Pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, canal Educação Consciencial. Nada dessa apresentação tem coisa de iniciante. Se alguém começar, falar assim, que legal, nunca estudei, deixa eu começar por aí, muito problema. Não é à toa que o módulo do Johnny começa no segundo ano do Despertar dos Poderes. Eu ainda acho que é cedo, mas a gente tem que adiantar. A gente vai falar de coisas aqui, de raças, federações, conselhos, e aí vai entrar em inteligência artificial, transhumanismo, a coisa vai ficar estranha para quem não está estudando há muito tempo. Parece muito fantasioso. E a ideia é exatamente o oposto. Não é tratar as informações que a gente está trazendo aqui como entretenimento. Tratar como alguma coisa que está acontecendo. E não tomar a nossa palavra como verdade. Vai atrás das informações. Pesquise e experiencie. Bom, Situação do sistema solar. A gente vai entender o que está acontecendo aí ultimamente, né? Para começar, a gente vai falar aqui um pouquinho da estrutura de hierarquia, né, de comando do sistema como um todo, focando mais aqui no sistema solar. Então, aqui na Terra, a gente começa aqui no nosso planeta, porque a Terra, desde sempre, digamos assim, foi comandada ali pelas suas elites, diversas elites que sempre tiveram. Eles se organizaram cada vez mais e acabaram formando aquilo que a gente chama de governo oculto, assim, genericamente a gente chama, né? Agora, quando a gente vai para o sistema solar, aí afunila bastante a coisa. E aí a gente chega na questão dos programas espaciais secretos. O comando desse crime organizado interplanetário, falando assim basicamente, né? Isso foi um compacto com a Federação Draco, que eles conseguiram desenvolver esses programas espaciais secretos. É por isso que há essa hierarquia. E aí entra toda a agenda da inteligência artificial. Então, lembra que eu falei dos programas espaciais secretos, né, que foram desenvolvidos ali pela galera? Então, como que é a estrutura disso, mais ou menos? ICC, Ministério da Infraestrutura, Darkfleet, Exército, fora daqui, Liga das Nações, colônias fora daqui, o famoso cala-boca, né? Solar Warning, a polícia aqui do nosso sistema solar, e os grupos militares de operações especiais são basicamente aqueles que cuidam aqui das coisas aqui no planeta. E, em casos muito específicos, muito raros, eu diria assim, existem dissidentes, existem pessoas que conseguiram sair dali. Alguns grupos, não é uma coisa só organizada, que tem um cara lá em cima, um general, não. Tem vários grupos desses que conseguiram se tornar dissidentes, e aí formam o que a gente chama de genericamente, de aliança espacial, ou, como o Corey chama, de aliança SSP, que seria a aliança do Programa Espacial Secreto. Aqui tem um problema muito sério. Então, é uma generalização, né, básica. E a gente generaliza, isso é perigoso. Essa informação vem da aliança. Calma, vamos lá, respira. Que aliança a gente está falando, que grupo que a gente está falando. Então, quando a gente está falando dos updates que vão vir, que a gente publicou, a gente falou assim, aliança do Programa Espacial Secreto. Então, a gente está sendo específico, sem, muitas vezes, quem não estuda a coisa, coloca no mesmo balaio todo mundo aqui junto. Acho que é isso que o Johnny está tentando fazer, traçar esse... Peraí, dentro da Aliança Espacial também não tem só o do Programa Espacial Secreto, tem outros grupos, multidimensionais. E aí fica mais difícil ainda de entender, quando a gente generaliza. E a gente generaliza por duas coisas. Ignorância, pressa. A gente quer falar logo qual é a mensagem. Né? A gente precisa entender um pouquinho de onde que veio isso. Até para entender a mensagem. Então, quando a gente falar dos updates nos próximos slides, eu quero que vocês entendam que esse update veio da Aliança Espacial, do Programa Espacial Secreto. Aí eu estava falando do Corey, aqui eu vou passar meio rápido. O Corey, ele, antes dele servir os programas secretos, durante o tempo que ele serviu, por mais de 20 anos, digamos assim, resumidamente, e até hoje em dia, depois que ele serviu, ele sempre teve contato com extraterrestres, assim como todo mundo dos programas espaciais secretos. Ele sempre teve em contato com alguns seres mais específicos, assim, que aí é daí desses contatos que ele conta, as experiências dele, as coisas como ele fica sabendo e tudo mais. Além, isso aqui são todos extraterrestres, tá? Fora isso daqui, aí tem os contatos da Aliança Espacial, alguns contatos da Aliança Terrena, etc, né? Agora, os extraterrestres e intraterrenos e intradimensionais que o Corey tem contatos, esses aqui são os principais, digamos assim. Eu só listei para vocês que entendam o que a gente vai falar nos updates, que esses personagens vão aparecer ali na história. Tá, então agora a gente passa para os updates, né, o Johnny? Isso. Essas informações que a gente passou aqui até agora foram informações que a gente teve
até de 2015 a 2018, dessas fontes que eu falei, dos informantes, né, e também das nossas próprias experiências. Agora, a partir de 2018, no final de 2018, o Corey teve algumas reuniões e aí ele disponibilizava essas informações ali resumidamente, das atualizações, né, por isso que a gente chama atualizações. E então foram uma série de reuniões que houve ali a partir de 2018 até agora, e continuam tendo, né? A primeira delas foi lá em novembro de 2018, foi basicamente um encontro de um senhor que se dizia ex-participante da Dark Fleet, lembra que a gente conversou lá? Então esse Bones, ele era um ex-médico cirurgião da Dark Fleet, e aí ele buscou o Corey para levar algumas informações para ele, porque né, estava querendo ajudar ali a questão da aliança espacial e tudo mais, se aliar a eles. E ele tinha informações valiosas, ele tinha 2 HDs, com todas as informações, ou pelo menos 95% das informações de agentes da Dark Fleet, das missões que eles faziam, quem eram eles, onde eles estavam. Uma outra coisa que faltou falar da Dark Fleet é que eu falei que eles atuam junto com a Federação Draco, fora daqui, em outros lugares, mas eles também ficam infiltrados ali nos outros programas, principalmente no ICC, lá no conglomerado corporativo tributário. Esses agentes da Dark Fleet ficavam ali infiltrados para tomar a rédea da situação, né, para responder lá para a Federação Draco. E lembra que eu falei também que o Dark Fleet e o ICC, eles têm aquela competitividade ali, né? Um quer fazer de um jeito, o outro quer fazer do outro. Aí o Corey arrumou uma reunião do Bones com o Sigmund, que a gente já mencionou aqui. Então esse Sigmund era o ex-oficial de alta patente da Força Aérea, que era do nível baixo do Programa Espacial Secreto e que se indignou, depois de descobrir, entrou para a Aliança Espacial. O Bones, o ex-médico cirurgião da Dark Fleet. O Corey arrumou a reunião dos dois. Então estava todo mundo ali da Aliança Espacial reunido para repassar, fazer um briefing que a gente está falando aqui, mas só sobre as informações da Dark Fleet que foram pegas pelo Bones. Gonzalez, quem é Gonzalez? Gonzalez era um cara que participava da Aliança Espacial antes do Corey já. Ele já estava lá. Ele também tinha contato com os Maias, com os Anchar e tudo mais. Então, Gonzalez e Corey são os colegas ali da Aliança Espacial que sempre estiveram lá. Então, a Aliança Espacial fez essa reunião, repassaram o briefing das informações da Dark Fleet, e o Corey foi informado nessa reunião que aquelas informações todas seriam publicadas, né, como uma das estratégias de full disclosure, a gente chama, por isso que a minha parte chama Full Disclosure Brasil, que é a questão da revelação total, né, que a gente chama dessas informações. Aqui isso passa a ser conhecido de maneira comum para todo mundo. Tem um negócio aí, Johnny. Aproveitando que ele falou em revelação total, e a gente está falando de aliança, não sei o que e tudo mais. E aí, as alianças são a favor ou contra a revelação total? Começa a pensar. Quem são essas figuras da aliança? Dissidentes de programas espaciais, ou enfim, certo? Ou seja, pessoas que trabalhavam a favor desse sistema. O que acontece quando há revelação total? Esse pessoal cometeu crime, né? Vão ser julgados, né? E aí, quem está afim de se voluntariar para ser julgado, para cadeia, ou executado, enfim, qual que é a pena? Vocês estão entendendo que há muito mais por trás politicamente dessa questão da revelação e questão de aliança do que a gente pode imaginar? Imagina, por exemplo, o Sigmund. Tá bom, ele morreu, podemos falar dele, né? O Sigmund que sempre trabalhou, a vida inteira, para um governo oculto, para um programa espacial secreto, contra o despertar da humanidade. Aí ele fala assim, não, peraí, agora tem essa informação da frota escura que veio do médico, do Bones. Vamos divulgar isso aí. Tá bom. Ele não é da frota escura, ele pode divulgar informações da frota escura. E se fossem informações do nível 1, a qual ele fazia parte? Será que ele estaria tão disposto assim a divulgar? Mostrando os podres dele mesmo? Que ele contribuiu? Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. Para quando amanhã sair a aliança, não sei o quê, revelação, tal. Para a gente pensar, quem está interessado, na verdade? Quem não tem o rabo preso? Ou quem tem o rabo preso? Então essas informações seriam divulgadas publicamente através do Corey, vulgo bucha de canhão, né? Porque quem pega uma coisa dessa e joga, né? Só quem joga sabe o que acontece depois. Fevereiro de 2019, a informação veio em fevereiro de 2019 que o Sigmund ele se reuniu novamente com a Aliança Espacial. O Corey não foi dessa vez, e eles estavam ali trabalhando nessas informações, trabalhando em cima daquilo, porque era muita informação. Mas, nessa segunda reunião, inclusive a primeira e essa daqui, as duas foram na Lua, né, que a gente chama de Comando Lunar de Operações, que é aquela base lá na Lua que eu falei que eles construíram primeiro e depois foram para os outros lugares. Tá? Por que a Aliança Espacial está se reunindo na Lua, sendo que a Lua é da oposição? A Lua ali, ela supostamente serve como um local
de diplomacia ali neutro, tá? Por isso que antes, hoje em dia mais não, mas antes, a Aliança Espacial ia lá, tinha o seu lugarzinho lá no cantinho, os outros programas iam lá, tá? Porque ali também envolve questões de outros extraterrestres, de outras histórias aí da humanidade que eles também não são os manda-chuvas ali, não. Então essa reunião aqui foi lá na Lua, digamos assim, e só que o pessoal da Darkfleet já tinha implantado tipo a gente tá aqui, tem o forro aqui. Ali em cima do forro já tinha um dispositivo, que a gente chama de bomba, mas não é uma bomba, a gente chama de bomba porque explodiu, mas é um dispositivo tecnológico que ele assim, afeta a matéria orgânica, só que tecnologia não. E aí esse dispositivo foi acionado e as lideranças da reunião da Aliança Espacial, que estavam ali naquele momento, faleceram, foram para outra. E, inclusive, o Sigma, que estava ali, repassando ali, tratando os dados junto com eles. Então, isso daí fez com que restassem poucas, assim, mas menos lideranças na Aliança Espacial, que já estava começando a se organizar mais, agora tem uma queda grande ali dos cabeças, né? Então, isso aí deu uma enfraquecida bem forte na Aliança Espacial. Só que o Sigmund, ele, obviamente, né, ele já tinha salvo as informações de outros lugares, já tinha um backup, digamos assim. Então, eles continuam, apesar das mortes ali, infelizes, as informações foram salvas e eles continuaram tendo acesso a essas informações. É como eu disse, o Corey não estava nessa reunião, mas depois ele foi brifado sobre isso. Aí, em agosto de 2020, isso aí já no outro ano, 2018, 2019, agora 2020, teve uma nova reunião da Aliança Espacial para tratar de novos planos, de definir novas diretrizes ali, o que eles iam fazer, agora que perderam vários ali cabeças. Eles estavam ali se organizando, e eles estavam meio com um medinho ali do que tinha acontecido com eles, eles foram pegos desprevenidos, né? E aí, por conta de ter menos lideranças, essas células, que eu coloquei ali, mas esses pequenos grupos que formam a Aliança Espacial, eles começaram a não estar mais tão organizados quanto antes. Eles começaram a meio que cada um, putz, eu acho que é assim que a gente tem que fazer, tem que ir lá atacar as bases dos caras mesmo, Star Trek, Star Wars, vamos embora. Já outra galera, não é assim, calma, a gente tem que ir estratégia e tudo mais. E aí algumas células da Aliança Espacial decidem atacar algumas bases da ICC, têm sucesso, outras dessas que atacaram não tiveram tão sucesso, então acabaram sendo mortos ou capturadas, e outras foram aí, se espalharam por diversos lugares que eles combinaram lá para ficar meio escondido e seguir com as novas diretrizes. Bom, aí ocorreu mais uma reunião em 2021. O Corey Gonzalez, eles se reuniram com a Aliança Espacial de novo, né, com os caras lá, só que numa das naves dos mais, não mais na Lua, porque eles já não tinham mais acesso à Lua. O que a Aliança Espacial fez? Pelo menos os grupos que estão mais ali alinhados com o Corey, né? Eles pegaram e decidiram pegar aquelas informações da Darkfleet e antes de querer divulgar para a população da Terra, em outras colônias, em outros lugares, eles disseminaram essas informações entre os programas para que eles se degladiassem, entendeu? E aí a gente volta naquela coisa que o ICC e a Darkfleet têm aquela rinha um com o outro, né? Apesar da cumplicidade. E aí então eles disseminam essas informações para os outros programas, principalmente para o ICC, que a Darkfleet e o ICC são os mais fortes, digamos assim. E aí o que acontece? Os líderes do ICC, que sempre ajudaram o esquema ali da Darkfleet também, mesmo estando em concorrência, eles sempre atuavam ali em conjunto, né, às escondidas. Só que o ICC ficava ali administrando as coisas e a Darkfleet lá fazendo o trabalho sujo, digamos assim, né, mais mão na massa. E o ICC só que fingindo que estava sendo comandado pela Darkfleet, mas pelas costas, né, ali tomando conta da situação. Ali é um pior que o outro, para ver quem que é o mais FD, né? Então, aí o que acontece? O ICC, ele usa essa situação e fala, os caras acabaram com a Darkfleet. Só que, se a Darkfleet se ferrar, a gente também vai se ferrar, porque, né? Tem rabo preso. Tem rabo preso com todo mundo. Aí tem que comentar de novo, Johnny. Johnny deve estar... nunca mais fez apresentação comigo. Vocês precisam entender o que está acontecendo aqui antes da gente continuar. Vocês estão entendendo qual que é a importância da informação que vem da Darkfleet, dessa informação que o Bones deu? É a informação de toda a operação da Frota Escura. Ninguém tem. Lembra a informação compartimentalizada? Os outros programas não sabiam direito o que a Frota Escura fazia. E a partir do momento que eu sei o que eles fazem, aí tem coisa boa ou ruim, na minha visão. Mas, no caso do ICC, como eles tinham essa rixa que o Johnny está falando,
eu pego os podres e falo, olha aqui o que eles fazem, e passa para todos os programas, precisamos caçar esses caras, vamos atrás deles, quer dizer, politicagem pura, certo? E aí que tem um ponto sensacional, um gancho fantástico para a nossa vida. O ICC decreta lockdown do sistema solar. Olha quando essa informação veio para a gente. Quando que isso aconteceu? Meses antes. Tem alguma coincidência? Olha como está alinhadinho o que acontece na Terra, de tudo que vem acontecendo e o que está acontecendo no sistema solar. Não é coincidência. Não é coincidência. O lockdown que a gente vive na Terra, que, enfim, né? É um lockdown do sistema solar. Por que eles fazem isso? A frota escura está tentando escapar e todo mundo tem agente duplo. Todo mundo tem agente duplo trabalhando em todo para espionagem. E a frota escura também tem agente duplo. O ICC fala assim, então lockdown, ninguém entra, ninguém sai, eu quero descobrir todos os agentes duplos que tem em todos os programas. Para a gente correr atrás. É isso, Nádia? Da aliança também. Da aliança também, e aí o bicho começa a pegar. Vou deixar o Johnny contar. Eu não coloquei aqui, mas a partir desse momento eles começaram a caçar tanto agentes da Dark Fleet ali, que estavam infiltrados dentro do ICC, né? E também agentes da Aliança Espacial que estavam infiltrados ali, porque na reunião anterior eles tiveram informação de que haviam muitas pessoas descontentes com toda essa situação e que queriam se juntar à Aliança Espacial, só que não dava. Só que eles falaram, a gente pode atuar passando informação, vazando informação para vocês e tudo mais. Então eles atuavam de dentro. A partir desse momento aqui, todos esses caras infiltrados, tanto da Aliança Espacial quanto da Dark Fleet, todo mundo começou a ser caçado pelo ICC. Aí tem que entender também, Johnny, buscar uma coisa que você falou, é importante a gente reforçar de novo. A Frota Escura, ela trabalha com a Federação Draco. Esse problema que aconteceu foi com a Frota Escura. Ponto. Não afeta em nada a Federação Draco ou o Grupo de Orion. Nada. Então, quando a gente começa a escutar, e reparem a data, tá? Bases reptilianas foram limpas. O Grupo de Orion está saindo do Sistema Solar. Agora vai. Isso é desinformação. Para que essa desinformação ela é solta? Primeiro, para acreditar que a oposição está enfraquecendo, ou seja, eu me finjo de morto para pegar o coveiro depois, certo? Não é bem esse o ditado, mas vocês entenderam? E uma outra coisa é o quê? A velha e boa, ou não, esperança, né? Quando a gente escuta que as coisas estão sendo resolvidas, o que a gente faz? Agora é só esperar. Vou sentar ali, está tudo resolvido. Então já mata 2 coelhos com uma pauladinha só, soltando desinformação de que está tudo sendo limpo, está tudo destruído, está tudo uma beleza, não precisa fazer nada, está tudo resolvido. Enquanto isso, eles estão o quê? Reagrupando, porque o pessoal de baixo escalão também começa a acreditar nessa informação, né? Então começa a atacar menos, que as pessoas começam a acreditar que as coisas estão sendo resolvidas e param de trabalhar em prol para que as coisas realmente sejam resolvidas, né? E a questão da Frota Escura buscar refúgio em bases reptilianas de Federação Grave, é óbvio. Vou para casa do chefinho, certo? Estão aqui querendo bater em mim. E aí, vamos para as mais recentes agora. Isso aí, aquilo ali, essa última foi, digamos assim, no primeiro semestre de 2021, foi meio que um prelúdio das ondas de desinformação que começou a surgir. E aí, digamos que, a partir desse semestre, segundo semestre de 2021, as coisas pioraram mais ainda. E aí surgiram mais pessoas disseminando desinformações, né? E estava tudo sendo resolvido, faltava só alguma coisinha ali que... Só esperar aí que tá quase lá. E estava, né? Ou as forças dos Greys reptilianos, seria ali a Federação Draco, o Grupo de Orion. Isso não é um momento de relaxar, pelo contrário. Esse é um momento que a gente está mais alerta do que a gente teve em toda a nossa existência. O negócio está pegando forte, não tem nada disso acontecendo. Nada disso acontecendo. O que está acontecendo é o contrário. Eles estão ali, ó, por baixo, vendendo a história de que estamos perdendo, coitadinhos, e ó, avançando. Enquanto isso, a gente está o quê? Vitória da luz. E como é que faz? E a agonia que a gente fica? E aí tem uma coisa interessante que um dos argumentos das pessoas que vendem essa coisa de que a coisa já está resolvida é assim: precisamos co-criar um futuro positivo. Ótimo, mas não acreditando em mentira, né? Para co-criar um futuro positivo, a gente precisa ter noção do que está acontecendo, para aí sim, a partir dessa noção, co-criar algo positivo.
E co-criar não é só ficar pensando em casa, meditando, falando assim, agora vai. Não. É meter a mão na massa. Multidimensionalmente, de acordo com a nossa capacidade. Mais uma vez, estou falando para ninguém sair na rua. Já falamos sobre isso em lives, em outros, cada um dentro da sua área, dentro da sua capacidade, lutando para que a coisa aconteça. O Corey passa esses briefs para a gente, da Aliança Espacial Secreta e tudo mais, e vai falar dos Miles, dos Anchar, Nika, o Corey, o Gonzalez e os agentes da Aliança Espacial, que realizaram diversas missões de reconhecimento. Então, peraí, estão falando que as bases foram liberadas? Vamos pegar uma nave e vamos lá ver. Porque está demais, está impossível. Vamos lá ver o que está acontecendo. E aí vem esses relatos, que está lá no 2.0 e tudo mais. Nessas diversas missões de reconhecimento, eu coloquei numa lista, assim, os pontos de todas elas, para resumir. Não é uma lista, tá? Porque eles viram nessas diversas missões de reconhecimento. Para começar, aqui as bases do grupo de Orion, tudo 100%. Tudo funcionando 100% mesmo. Em alguns locais até pior do que era antes. Acho que eu estou resumindo muito, tá, gente? Lá nos documentos, lá tem detalhe por detalhe, cada coisinha que eles fazem. Depois disso, eles também presenciaram uma reunião que o ICC organizou lá na Lua, né? Entre eles. Eles foram, é interessante falar por que o ICC organizou essa reunião de emergência. O LHC é esse comando lunar, né? Quando eles estavam fazendo essa missão de reconhecimento, eles foram descobertos. Eles foram pegos e tiveram que sair rapidinho de uma das bases lá. Então, quando eles foram descobertos, falaram assim, opa, peraí. Tem alguma coisa acontecendo. Estão atrás da gente. Então, o que o ICC fez? Convocou uma reunião de emergência com a sua liderança lá na Lua. Só que aí tiveram uma surpresa. E então, eles se reuniram, estavam ali, mas M, aquele Zulu que eu falei para vocês que tem, o contato com o Corey, que estava lá na delegação de reconhecimento, ele estava ali junto com o pessoal da delegação. Bom, foi lá, no meio da reunião dos caras, do ICC lá na Lua. E aí o M começou a explanar ali no meio deles, falar o que ele queria. Poucas e boas, né? Na frente deles. E aí ele contou. Contou não, só explicitou ali para eles como que esse Deus Yah, essa agenda da consciência Yah, né? Que tem essa coisa do transhumanismo, etc. Como eles conquistam lá as civilizações de determinados lugares, inclusive vários, e aí depois, né, a situação vira e não fica legal no final, né? Acabam sendo dominados por essa situação. Então aí entra a estratégia da IA. O que ela faz? Ela chega numa civilização e ajuda essa civilização a se desenvolver tecnologicamente. Até chegar a um ponto extremamente tecnológico e de transhumanismo, ou seja, tecnologia com biologia, e que aí sim ela assume o controle. Ela passa a dominar as consciências dessa civilização. E aí de diversas formas, né? Estou resumindo aqui de uma forma assim, enorme, né? Então o que o M falou? O M falou exatamente isso. Ele falou assim, ó, isso já aconteceu em diversas outras civilizações e o plano que vocês estão executando está completamente alinhado com esse Deus Yah. Então a gente sabe o que vai acontecer. Estou te avisando. Foi dar um aviso. Aí o ICC pediu uma reunião com o grupo de Orion, que é a nata da oposição, e ele falou assim, as coisas vão piorar muito para a população da superfície da Terra. Por quê? Porque essa agenda, obviamente, vai ser acelerada. Ao invés de parar com a situação, decidiram dobrar os seus esforços, né? Aí a questão da agenda transhumanista e tudo mais. Então o Corey e o Gonzalez se reuniram com 2 diretores da Liga Global. E o que acontece? Eles descobriram que houve um ato de independência que parte dessa Liga Global resolveu fazer. Quando eles descobriram essa informação, né, Johnny? De que Deus Yah e tudo mais. Falaram, peraí, pô. Então, com essa informação em mãos, alguns declararam a independência, eu não quero mais servir a isso, e outros falaram, não, para mim está ótimo. Aí o ICC vem e apresenta uma federação galáctica. E eles introduzem novas tecnologias através de implante A. Ou seja, qual é a sedução dessa nova federação? Eu avanço você tecnologicamente. Essa é a sedução. Tá? E teve aderência de grande parte dessa liga. Tá bom? E aí eles descobrem que os Greys Altos do grupo de Orion estavam, na verdade, por trás de tudo isso, com o apoio do ICC. Greys Altos, Federação de Orion, que estava por trás de tudo isso. E essa parte da Liga das Nações, que acabou sendo a dissidência, agora que se tornou independente, chama Wandering Star, estrela errante, se rebelou e declarou a independência. Falou, somos independentes, não quero mais saber de federação, de ICC, de porra nenhuma, agora somos nós por nós.
e fizeram acordos para trabalhar junto com a Aliança Espacial. Falaram, Aliança Espacial, vocês estão trabalhando para derrubar isso aí? Então estamos juntos. Alinhando agendas. Tá? Aí o ICC, o que ele fez? Foi até a Antártida para despertar os seres que nós chamamos de pré-adamitas. Aí a coisa fica... É uma pena ter que passar rápido por isso, mas vocês dormem com essa. Lá no 2.0 tem a crônica dos pré-adamitas, 6 aulas de 1 hora cada, toda a história deles. Aí lá dá para entender melhor. Basicamente, o que eles estavam tentando fazer? Buscando auxílio desses antigos deuses terrestres. Aí falaram, vamos acordar quem realmente manda nesse negócio. Tá? É o que eles fizeram. Despertaram esses caras, e aí tem aí todo como que despertaram. Vocês devem adorar essas histórias, né? Aí, o relato, daí para frente, eu tenho que abrir meu coração com vocês. Essas informações que a gente está falando agora, nesse momento, nesse minuto, elas são extremamente recentes. Não deu tempo ainda da gente vetar todas essas informações ou descobrir se foi realmente assim que aconteceu. O que estão falando, fofoquinha galáctica, que estão falando aí, não, que eles foram despertos, ficaram com raiva porque não estava na hora ainda de ser desperto, acordou antes, não era a hora ainda. Qual que é a hora? A hora é depois do flash solar. Por que estavam hibernando? Porque eu não quero passar por toda essa balbúrdia, eu só quero ser desperto depois que tudo isso acabar. Acordaram eles antes, ficaram muito putos e com raiva, teve uma discussão, e aí ficaram em choque e com medo absoluto. Porque o que aconteceu é um relato que se tem aqui, os seres das esferas, lembra aquela aliança que o Johnny falou lá no começo, aparecem, acaba com toda a palhaçada, prende todo mundo e leva embora. Está todo mundo preso. Então, a ideia é que eles seriam julgados imediatamente, levados pelas esferas, e o M diz ao ICC que não havia como escapar do julgamento cósmico. Realmente, mais cedo ou mais tarde isso acontece. O que a gente não sabe é se isso aconteceu e se aconteceu dessa forma. Estamos juntos aqui nessa. Tá? Pessoal, esse novo projeto é muito legal. Eu vou entrevistar você, seguidor do canal. Sim, você que segue no canal vai poder contar sua história, né, qualquer que seja, relacionado ao despertar, se você é um terapeuta, se você não é um terapeuta, se você é uma pessoa que somente está estudando para o despertar, acompanha a gente nessa jornada do despertar, eu vou falar com você durante 10 minutos no canal e você vai poder dividir a sua história, tá bom? É só enviar para info@fabsantos.com, info@fabsantos.com a sua história e se for interessante a gente entra em contato e você vai poder contar para todo mundo no YouTube, tá bom? Aqui do Educação Consciencial. Até mais, estou esperando, hein? Hello, I'm Corey Good. I'm happy to announce that my very well-received course, The Blue Avians and the Law of One, will soon be on Despertar 2.0. I look forward to seeing you there.